maior loucura. Só que de repente os caras da segurança começaram a evacuar todo mundo e foram pra cima da gente. Quando eles chegaram lá e viram a gente com a camisa da Drops, eles disseram, vocês não são aqui, né? Vocês são naquela loja, pá, beleza. E quem é essa galera? Não, quer dizer que pegaram os caras, expulsaram, pegaram os caras pelo braço, botaram os caras pra fora. E a gente, pô, vamos atrás dos caras, velho. Vamos atrás dos caras, que a gente tem que conhecer esses caras. Aí, fomos atrás, chegou lá fora, a gente ficou tudo amigo. Aí começamos a trocar uma ideia e descobrimos, né, isso tudo, que o hondurenho, na verdade, o cara que chegou dizendo, quero vocês, ele era hondurenho, chamava-se Eric Carr, né? Não sei se era o nome original dele ou o nome artístico, ele era de origem hondurenha e aquela era a equipe dele, ele chamava a equipe, no caso, The Dragons, os dragões, né? E eram caras de outra cidade, então isso foi um momento importante. Eu até meio que parei com o secretário para voltar, porque isso foi um momento muito importante, porque foi a primeira vez, né, até então, que nós nos deparamos com alguém que fazia aquilo que nós fazíamos. E assim, no cru, né? Sem tipo, se prepare, não. Pá, chegou a hora. Então foi a primeiro battle da gente, né? Com os B-Boys, gostam de chamar. O primeiro battle foi exatamente esse aí. E foi interessante porque a gente que até então nunca tínhamos nos deparado com outros dançarinos, disse, pô, velho, vamos treinar agora, porque agora a gente tem um concorrente. A gente não sabia quando encontrar ele novamente, né? Mas, tipo, tínhamos que estar preparados, tínhamos que estar nos cascos, né? Como o pessoal fala, para pegar os cascos que a gente encontrasse. Mas aí, eis que recebemos um convite, era aquela loucura toda de estar dançando no shopping, recebemos um convite para dançar numa boate lá em Boa Viagem, chamada O Barril. Essa boate ficava na beira-mar de Boa Viagem. E na época era considerada tipo um ponto de encontro do pessoal que tocou, sabe, de música eletrônica, dos punks, de tudo na época, né? Então a gente foi convidado para dançar nessa boate, né? E qual não foi a nossa surpresa quando a gente chega lá para se apresentar, quem é que vai sair? É exatamente os The Dragons, ou seja, os caras tinham dançado lá, não sei se a convite, não sei se deliberadamente, os caras tinham dançado antes da gente. Quando a gente entrou lá, que os caras anunciaram a gente, The Bros of the Break, chegou um cara assim, bicho, teve uma galera que dançou agora mesmo aqui. Eu disse, foi mesmo, aí eu liguei uma coisa, tipo, foram os caras que estavam saindo. E os caras não falaram com a gente, né? Meio que foram embora, a gente entrou. Fizemos nossa apresentação no dia e voltamos. E agora, cara? Como é que a gente vai tocar com esses caras novamente? Nunca mais tocamos. Nunca mais topamos. Eu só voltei a encontrar novamente com o hondurenho. Eu prestei vestibular ainda nos anos 80 para educação física, no início dos anos 80, né? Eu prestei vestibular para educação física e, como é que se diz? No dia da prova que eu fui fazer, né, mal, diga-se passagem pra caramba, eu na saída do centro de educação física da Faculdade Federal, eu vi um som de música eletrônica e me aproximei, e quando eu vi assim uma sala vazia, uma sala até de treinamento de artes marciais, e um cara dançando. Olha, abri a porta, quem era? Era lá o hondurenho treinando sozinho. Ele estava treinando o windmill. O windmill é um movimento conhecido como moinho de vento pelos b-boys, né, na época. E ele estava treinando sozinho. E aí, rapaz, trocamos uma ideia, tudinho. Eu disse, e a crew? Acabou, a crew acabou, porque os caras só queriam sugar e pá, realmente, né? Ele tinha dinheiro para bancar os caras, mas os caras não queriam nada, só queriam. Então ele resolveu parar com a crew e eu disse, então foi por isso que nós não nos encontramos mais, né? Também essa foi a última vez que eu vi esse hondurenho. Nunca mais eu vi também. E daí por diante, entramos mais para os anos 80, né? Veio 83. Em 83, já finalzinho de 83, eu precisei me afastar. Eu que morava em Camaragibe, tive que me mudar de Camaragibe. Fui morar em uma outra cidade da região metropolitana, né, que é a cidade paulista. E esse meu afastamento
obrigatório, né? Porque minha família ia morar em outra cidade e eu ainda não tinha minha vida independente, né? Eu tive que ir com eles. Fiz com que os caras me tirassem da CRIO. Eu, fundador, fui expulso da CRIO. E não sabia de nada, né? Passei um mês e pouco sem ir em Camaragibe. Rapaz, quando eu cheguei em Camaragibe, que eu fui lá falar com os caras tudo diferente comigo. Eu trocava no máximo de 2 palavras comigo. O que está acontecendo? Foi o que eu fiz. Aí, querendo saber, né? Perguntava pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Aí eu disse, peraí, só tem um cara que vai me responder essa pergunta, que era exatamente o Nelson. O Nelson era um cara, assim como eu, um camarada emotivo, sentimental, tudo que ele sempre fez com muito amor, né? Muito empenho. E quando eu chamei ele para dançar com a gente, né? Ele ficou muito feliz e ele veio a se tornar o melhor bigode da nossa corrida, consequentemente. Então eu cheguei para ele e perguntei, Nelson, o que está acontecendo, cara? O que houve aqui? Que falar com o Oné me tratou mal, tá? Falar com o Marco nem quis falar comigo direito. Ele disse, irmão, rapaz, eu não sei se eu tava com coragem de me contar. Não, velho, me conte aí. Aí ele disse, velho, a gente tirou você da cruz, tirou você daqui. Tirou daqui por quê? Porque ele se mudou daqui, cara, nunca mais tu viesse, nem nada. O motivo de me tirar é porque eu me mudei daqui. Se vocês quisessem me tirar daqui porque eu tivesse esquecido vocês, porque eu não viesse mais aqui, eu até entenderia, mas eu não vim mais aqui porque eu tinha que organizar minha vida onde eu fui morar, né? Aí não, mas aí eu disse, não, cara, eu não aceito. E não aceitei. Ai, ficou aquela coisa, eu chorei na época, pedi pra entrar, os caras, peraí, vai pensar, pô, por que disseram isso? Foi que eu chorei mesmo. Eu passei uma semana chorando em casa, sem saber o que fazer. Poxa, velho, não sei o quê. Aí, resultado, deixei o tempo caminhar, né? Aí comecei a ver campeonatos de break na época, né? Primeiro teve um campeonato da Rádio Cidade, e depois teve o campeonato da Rádio Manchete. Campeonatos de break, né? De dança de rua. E eu me inscrevi nos dois. No da Rádio Manchete, eu me inscrevi individualmente, né? E me inscrevi com o nome que eu fiquei conhecido em praticamente toda a década de 80, né? Eu me inscrevi com o nome de Spider Crazy, que é aranha louca, né? E no da Rádio Cidade eu me inscrevi, mas me inscrevi com um brother lá, meio desengonçado, pá. E esse brother, eu tive a oportunidade de encontrá-lo recentemente em São Paulo, 20 e tantos anos depois. E assim, fui participar de 2 campeonatos. O primeiro campeonato a começar oficialmente não foi nem o da Rádio Cidade, foi o da Rádio Manchete, né? Ele teve eliminatórias em vários lugares. Uma eliminatória no shopping, outra lá no bairro do Derby, e a final foi em Boa Viagem. Então eu participei da eliminatória do Derby, me classifiquei e fui para a final. Então na época, eu fiquei conhecido como Aranha, né? Eu já era conhecido como Aranha na época de Banda Marcial, porque quando eu comecei a dançar break no ensaio da banda, a turma viu eu fazendo aqueles movimentos, cara, pô, parece uma aranha, velho. Então fiquei conhecido como Aranha, né? E foi exatamente nessa época que eu me afastei, né? Aí, resultado. Chegou o dia da final do campeonato. E quem era que estava no final na final do campeonato lá? A minha antiga crew. Com outro nome. Eles tinham mudado o nome de The Brothers of the Breakers para Rock Master Crew. Por que eles mudaram esse nome para Rock Master Crew? Porque desde a época quando a gente começou a comprar as revistas alemãs, aquelas coisas todas, nós ficamos fãs de uma equipe americana chamada Rock Master.
Rocksteady Crew, né? É a Rocksteady Crew. Ficamos fãs desses caras, então os meninos adotaram o nome de Rockmaster Crew, que assim era diferente do outro, né, que era Rocksteady Crew, né? Mas ficamos com o nome de Rocksteady Crew. Nós fomos a primeira equipe de Pernambuco, né? Não sei do Brasil, a adotar o nome, né, a categoria de Crew, ou seja, Rock Master Crew. Até então ninguém tinha esse nome. Então nós fomos o primeiro grupo a sintetizar o sinônimo de equipe, grupo, como se chamava em inglês, que era crew. E de repente estava eu frente a frente com os caras que eu gostava, que eram praticamente meus irmãos. Me dava mais bem com eles do que com meu próprio irmão. E eu ia dançar contra os caras. Sim, é bom salientar que eu já era o campeão individual do campeonato. Só que no final os caras queriam um confronto. Então eu fiz um convite a uns caras que eu conheci na época, né? Uma outra crew, que era um trio também, chamado Radio Break Cia. Essa crew, ela depois veio a se tornar a Recife City Breakers, né? A Radio Break Cia, que na verdade era formada por 3 caras, veio a se tornar depois, ainda nos anos 80, a Recife City Breakers. E o cara responsável por tudo isso aí, né, tanto o projeto do Radio Break Cia e posteriormente o projeto Recife City Breakers, era um cara brancão, magro pra caramba, chamado Espíndola. Ele tinha sido aluno da AMAN e desistiu do curso por causa da dança de rua. E, pô, um cara que vibrava pra caramba, eu fiquei muito amigo dele na época. Na época ele até achava que eu nem era pernambucano por conta do jeito de eu falar, de me expressar. Ele dizia, você não tem nada de pernambucano, você é completamente de outro do sul. Não, cara, nada bem. Mas ele também associava isso porque na época eu já dançava bastante. Então ele achava que eu tinha que ser do sul para dançar daquele jeito. Eu sou de Pernambuco. Só que a bagagem dos anos anteriores, isso já era no final dos anos 80, já era de 83 para 84. Então, de repente estávamos nós ali, no campeonato Rádio Manchete, frente a frente, eu contra a minha antiga crew, e foi uma batalha que entrou para a história. Foi a primeira batalha realmente com um nível elevado. E o público básico e simples lá de baixo eram os caras que queriam aprender a dançar, ou que já dançavam na época. Isso aí foi ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo muito legal. Triste por quê? Porque apesar da gente estar ali frente a frente, a gente estava meio que afastado, né? Estávamos afastados. E legal porque foi um momento de encontro, né? Embora depois a gente nem se falasse, fosse cada um do seu lado. Aí ganhei meu prêmio, eles também, patrocínios. Os caras ficaram com raiva de mim porque eu me juntei com outros caras para dançar com eles. E eles queriam que eu sozinho enfrentasse eles. Mas não tinha condição. Então, pô, vou chamar a força aqui. Eu sou o Aranha, mas não tenho condição de enfrentar 4 caras, não. Aí passou um tempo, né? Aí veio o campeonato da Rádio Cidade. Veio o campeonato da Rádio Cidade e eu participei, tudo lá. E os campeões foram exatamente o pessoal da Rádio Break Cia, né? Que depois veio a ser a Recife City Break. Eles foram campeões e o prêmio do campeonato foi um MIDI System da Gradiente, que era o rádio na época. Era o Ghetto Blazers, né? Como a gente chamava na época. E os caras, pô, ficaram felizões. E foi exatamente daí, desse campeonato, que os caras resolveram fazer, realizar e organizar, junto comigo, a primeira roda do break.